convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 19, e nós vamos fazer uma leitura. Você vai acompanhar na tela, diferente do que a gente sempre faz. O texto que está na tela não é da NVI, mas o texto que está na tela é da NAA, da Nova Almeida Atualizada. E acompanhe, observe, pega a sua Bíblia, abra para ver como está dizendo na sua Bíblia. Mas o texto diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sabe que a gente não pode negar que essa época do Natal se torna um período muito impactante. A gente se depara com essas histórias acerca do nascimento de Jesus sendo recontadas em vários lugares, de vários jeitos. A gente fica ouvindo por aí canções que falam sobre as promessas de Deus, canções que falam dos magos, dos pastores, dos anjos, essas narrativas bíblicas sobre o nascimento de Jesus. A gente acaba se deparando também com encenações sobre aquilo que aconteceu. A gente se depara com presépios, com algum tipo de reprodução do nascimento de Jesus. Especialmente no meio cristão, as pessoas acabam demonstrando ter ciência do que houve. Os cristãos sabem o que aconteceu no Natal. Memorizam algumas narrativas. Procuram pensar que, apesar de não ser a data correta, todo mundo sabe disso, mas acabam reverenciando e entendendo que o principal de tudo isso é que Jesus nasceu. E os cristãos fazem isso. As pessoas se tornam mais fraternas, até se emocionam quando estão diante de alguma apresentação natalina, que às vezes está num shopping, em qualquer lugar por aí. Mas sempre fica a dúvida se há a compreensão do significado do que houve, especialmente como que isso impacta a vida das pessoas. Será que os cristãos realmente compreendem o que está acontecendo, o que aconteceu naquela época lá, com o nascimento de Jesus? Isso porque a religião ela tem as suas particularidades. E uma delas é de nos levar a aprender, nos levar a memorizar, nos levar a pensar, a sentir, até fazer coisas sem entender por que a gente está fazendo. A religião é isso, A gente acaba mecanizando, ritualizando as coisas. A gente vai fazendo sem entender. Então chega Natal, você começa a tirar lá do armário que você guarda a sua árvore de Natal, você começa a montar a árvore de Natal, começa a pegar a bolinha de Natal, você começa a pegar a luz de Natal, você sabe que na igreja vai ter uma cantata de Natal, você começa a pensar nos hinos de Natal. Mas a gente acaba fazendo isso sem compreender com exatidão o significado dessas coisas. Veja o que Paulo escreveu. Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo. E estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. É possível observar nesse texto algumas realidades. Eu queria que a gente pensasse nessas realidades nessa noite aqui. Quais são algumas realidades que o texto nos apresenta? Uma primeira realidade é Deus em Cristo. Paulo afirma que Deus estava em Cristo. Significa que o evento que nós lemos nas narrativas, especialmente de Mateus e de Lucas, acerca do nascimento de Jesus, não se trata apenas de um nascimento especial. Porque nascimento especial nós temos vários na Bíblia. Quando Isaac nasce, filho do Abraão e da Sara, ele com 100 anos, ela com 99 anos, e isso com 90 anos, isso é especial. É muito especial, uma mulher estéril tem um filho. Quando Samuel, filho da Ana, nasce,
Isso é muito especial, não é? Quando João Batista, filho de Isabel, nasce, isso é muito especial. Então nós temos vários nascimentos muito especiais na Bíblia. Mas o nascimento de Jesus não é um nascimento especial. O nascimento de Jesus é um fenômeno sobrenatural, no qual Deus se faz presente nessa terra. Isso é muito diferente. Por isso que Paulo estava dizendo, Deus estava em Cristo. E às vezes nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas sem entender isto. Achando assim que é um nascimento especial. Então, na minha época, quando eu era de tradição católica, era costume da minha mãe pedir para o meu pai, nessa época, que precisava providenciar pó de serra. Ia nas marcenarias para trazer pó de serra, porque nós queríamos montar o presépio, era a tradição da família. Nós pegávamos, né, aquelas árvores, né, que tem um cheirinho, tipo cedrinho, que faz as árvores de Natal, e a gente tinha que pegar alguns galinhos, então a gente fazia alguns caminhos, a gente pegava assim uma mesa, montava tudo, fazia caminhos com aquele verdinho, fazia o pó de serra bonitinho, montava, botava, né, o burrinho ali cheirando o cangote do menino Jesus, a vaquinha do outro lado, né, e por aí vai, os magos, né, a gente tinha todos os objetos que representavam o presépio. Entendia isso? Não. Eu não entendia isso. Porque para mim era uma brincadeira de criança, era uma época mágica. E a gente tinha que fazer aquilo, a gente tinha que montar aquilo. E mais que isso, a gente tinha pessoas na cidade que eu morava que tinham presépios muito bonitos e que enfeitavam as casas e abriam a casa para visitação. Então era tradição. Nós íamos visitar aquelas casas, ver aqueles presépios, né? Se fosse hoje, a gente ia fazer selfie, a gente ia postar no Instagram, colocar no Facebook, mas não tinha nada disso naquela época, né? Então a gente só ia ver, a gente experimentava aquilo lá. Entendia? Não entendia. Demorou anos para eu entender que o nascimento de Jesus é mais que um nascimento especial. Mas o nascimento de Jesus é um fenômeno sobrenatural, no qual Deus se fez presente na terra. O Deus soberano veio na pessoa do Filho. É isso que Paulo está dizendo. Deus estava em Cristo. Essa é uma realidade que a gente precisa observar, prestar atenção. O Deus soberano veio na pessoa do Filho, refletindo a cultura local lá. Várias histórias que Jesus vai contar depois, ele fala sobre isso. Que o dono da fazenda manda os seus servos para resolver problemas da fazenda. Ninguém atende aos servos, até que ele manda o filho. E aí o que eles fazem com o filho? Bate no filho, mata o filho. Cultura local. Quando o pai manda o filho, o pai vai na pessoa do filho. O filho representa o pai. Paulo está dizendo, Deus estava em Cristo, Deus estava no Filho. Significa que o Senhor de todo o universo se reduziu à dimensão de um embrião. O invisível se torna visível. O grande se faz pequeno. O sobrenatural vira matéria natural. O incontido se contém. Trocando o trono por uma manjedoura. A glória pela cruz. Paulo está dizendo, Deus estava em Cristo. Nas palavras do autor aos Hebreus, Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. João escreve no seu evangelho que aquele que é a palavra ou verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele afirma que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar.
Mas diz que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Paulo estava afirmando aos coríntios, Deus estava em Cristo. Essa é uma realidade que nós precisamos refletir nessa época de Natal. Deus estava em Cristo. É mais do que simplesmente um nascimento especial. É um fenômeno sobrenatural, nunca visto antes. O Deus soberano resolveu se reduzir a uma pessoa humana. O Pai manda o Filho. E Deus não veio motivado a viver um experimento humano por estar encantado com a vida humana. Mas ele veio, como disse o anjo a José, para salvar o seu povo dos pecados deles. Veio para isso. Não é como a gente, sabe assim, olhando para o Caribe, olhando para Dubai. Quero ir lá. Quero ter esse experimento. Quero ir para Orlando. Quero ir para a Flórida. Mas é Deus olhando para um lugar que ninguém quer ir. Quem quer ir para aquele lugar? Miserável. Deus então olhou para nós, não encantado com a nossa humanidade. Mas Deus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Deus em Cristo. Essa é uma realidade. Nós precisamos, nessa época de Natal, observar essa realidade. Deus estava em Cristo. O Deus soberano resolveu se humanizar, tornar-se como um de nós. Isso é mais do que um nascimento especial. É um fenômeno sobrenatural. E foi por nós, foi por mim, foi por você. Uma segunda realidade que o texto ele nos apresenta, a gente precisa também observar, é Deus em meio a um conflito. Veja, Paulo escreve que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Ou seja, Deus estava em Cristo com o propósito claro de resolver um conflito que não foi ele que começou. Foi o ser humano, por desobediência, pelo pecado, criou um conflito com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, Paulo diz. Mas observe o que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Ele diz assim, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, aí diz assim, não lançando em conta os pecados dos homens. Não considerando o pecado dos homens. Não imputando aos homens os seus pecados. Isso é maravilhoso, isso nos lembra o que Davi registrou no Salmo 32, versículo 2, quando diz lá, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, não atribui iniquidade. O texto de Paulo nos apresenta Deus em meio a um conflito, não gerado por ele, mas um conflito que há entre o ser humano e Deus. E Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas ele não estava lançando em conta os pecados dos homens. Sabe que a gente vai crescendo, envelhecendo, você vai resgatando algumas memórias. Eu sei que você tem memórias. Memória do seu pai, da sua mãe. Eu fui criado numa fazenda. Minha mãe era uma mulher do lar, né, como a gente diz, mas minha mãe era uma verdureira. Meu pai tinha uma horta que fazia no terreno de casa e a minha mãe vendia verduras nas casas. E meu pai era vigia noturno. Então ele trabalhava numa fazenda do governo, era funcionário do governo, tinha que dormir durante o dia para poder trabalhar à noite. E meu pai tinha um costume, um horário dele de dormir. O horário dele de dormir geralmente era, ele almoçava às 11 da manhã, quando era 11h30, 15h, meio-dia, no máximo, ele estava dormindo já. Ele ia para a cama, dormia.
E aí ele acordava mais ou menos às 3:30 da tarde. Esse era o horário dele. E é por isso que eu acho que aqui ali a pessoa fala assim, você precisa falar mais alto. Eu falo baixo. Porque eu cresci com a minha mãe dizendo assim, ó, shh, fala baixo. Teu pai está dormindo. Aí eu tenho algumas memórias que às vezes a gente tinha uns vizinhos, né? Porque mudava muito os nossos vizinhos. Mas aqui e ali tinha algum vizinho, tinha algum menino que era amigo meu. Fiz amizade com o menino. Então a gente almoçava lá pelo meio-dia e a gente dizia assim para a mãe da gente, principalmente nessa época agora, está de férias da escola, porque eu sempre estudei à tarde. De férias da escola. A gente pode buscar manga. E a mãe dizia assim, ó, teu pai não quer que você fique por aí buscando manga com esses meninos, não. Não, mas eu volto antes do pai acordar. A mãe dizia assim, ó, até 3 horas você volta, menino. Pelo amor de Deus, teu pai fica bravo. E a gente saía buscar manga no pasto. E a gente ficava lá, né? Chupa manga, conversa. Quem tinha relógio? Ninguém tinha relógio. Como é que ia saber que hora que é 3 horas, 3:30? Aí do nada, no meio da diversão, a gente escutava uma coisa assim, oh! Olhava ao longe, lá estava o meu pai, fazendo um gesto mais ou menos assim. E a gente tremia. Isso aqui significava o chicote vai estralar. E a gente não sabia o que era pior. Ver o pai, ir até o pai, ir com o pai até em casa, ou chegar em casa. Porque toda a situação era ruim. Ir até o pai era aquele drama. O que vai acontecer? Ir com o pai até em casa, o pai ia falando, dando uns tapas na cabeça, dizendo assim, você vai ver quando chegar em casa. Mas nunca mais você vai sair. Quem te deu ordem para você vir buscar manga? Olha a hora já. Isso é a hora a mulher que está na rua. Ia falando. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu olho para Paulo dizendo assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e Paulo diz, não lançando em conta os seus pecados, ou os pecados dos homens, sabe o que significa? Significa que Deus nunca será como meu pai. Deus veio me buscar, mas Ele não vai pelo caminho pegando a minha orelha, dizendo assim, você vai ver quando chegar no céu. Vai passar um filminho. Tudo que você fez aqui, ordinário, como meu pai dizia. E vai dando uns tapas na cabeça. Porque às vezes essa é a visão que você tem de Deus. Você acha que Deus é assim. Mas Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não jogando culpa na gente. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus não espera muito de nós. O que Deus espera é simplesmente que a gente reconheça que Ele veio no Filho e veio para nos salvar. E que a sua salvação depende do Filho, não depende de mim, não depende de você. Mas Deus não vai daqui até o céu te dando tapa na cabeça. Deus não vai ficar te chamando de ordinário toda hora, de topeira. Deus não vai ficar dizendo para você assim, olha, você fez, e quantas mangas você chupou? Vai dar dor de barriga, menino. Deus não vai fazer isso. Porque Deus é um pai muito diferente do meu pai, do seu pai. Como é feliz, Davi escreveu, aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por isso que eu e você nós podemos ficar felizes nessa época de Natal. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E não joga na cara os nossos pecados. Sabe que pecamos, sabe que fazemos, sabe que nós continuamos fazendo, mas Deus vai nos levar até o céu para nos livrar dos nossos pecados. Deus estava em Cristo, resolvendo um problema criado pelo homem,
mas agora solucionado por Deus, por Ele. Um problema que afetava o relacionamento entre Deus e os homens. Mas para isso, Deus teve que não levar em conta o pecado do homem. Porque se Deus ficar olhando para o meu pecado, eu não levo esse menino para o céu, mas de jeito nenhum. Deus vai ter a vontade do meu pai de torcer a orelha, de chegar em casa, se não fosse a mãe dizia assim, não faz isso com o menino, só foi pegar manga. Meu pai me matava, eu acho. Mas Deus, ele não vai fazer isso com a gente. Porque Deus não está levando em conta o nosso pecado. O próprio Paulo esclarece como que isso foi feito. Lá no versículo 21, Paulo diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É preciso que percebamos que o Natal é mais que luzes, mais que árvore, mais que brilho, mais que bebê na manjedoura, mais do que magos, pastores e anjos. É Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. É Deus nos resgatando. É Deus vindo atrás de nós buscar a gente que estava pegando manga. Mas Deus vai levar-nos até o céu sem ficar jogando na nossa cara o nosso pecado. Ele não vai imputar as nossas culpas. É Deus reconciliando o mundo consigo. Isso implica em restauração de relacionamento, em não imputação de pecados. O Natal é Deus tomando a iniciativa de buscar o homem perdido, que por causa do pecado criou uma inimizade com Ele. É Ele que veio atrás de nós. Como o meu pai que vinha me buscar no meio do pasto. Mas Ele vai me levar debaixo da sua graça, do seu amor. Que realidade maravilhosa o Natal nos traz. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 18 diz assim, reportando a Jeremias 31, 33 e 34, na verdade, né? Diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O autor aos Hebreus conclui assim, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso não se trata de magia do Natal, mas de um mecanismo profundo de resolução de conflito. Entenda isso. O Natal não é só magia do Natal, não é o caminhão da Coca-Cola passando, sabe? Não é o trem da Rumo iluminado que passa e a gente quer ver, tirar foto. Natal é bem mais que isso. O Natal é um mecanismo profundo de resolução de conflito. Deus veio até nós para resolver um problema que nós criamos. Mas Ele veio resolver. Ele veio nos buscar onde a gente estava perdido e vai nos levar com Ele, sem imputar em nós as nossas culpas, os nossos pecados. E uma terceira realidade que esse texto ele acaba nos apontando, a gente precisa refletir, é Deus em comunicação. Paulo escreveu que Deus estava em Cristo nos confiando a palavra de reconciliação. Deus nos reconciliou para que possamos levar outros à reconciliação com Ele. Isto é, Deus quer se comunicar com o mundo por meio de nós. Versículo 20, Paulo esclarece isso. Ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós fomos comissionados para sermos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Ou seja, Deus se comunica com o mundo através de nós. Somos embaixadores dele. Assim Paulo estava fazendo com os coríntios. Ele está dizendo, reconcilie-se com Deus. Ele quer que a gente faça isso também. Fale para as pessoas, reconcilie com Deus.
É sobre isso que deve ser o Natal. Não é apenas festejar uma conquista da graça de Deus. Mas o Natal é para falar. Nós precisamos falar do desejo que Deus tem de se reconciliar conosco. Deus quer se aproximar do mundo perdido. Dizem que entre os gregos se dizia que quando deuses se tornam inimigos de homens, são os homens que devem ganhar novamente a confiança dos deuses. Mas é interessante como que Deus fez diferente. Deus em Cristo quis nos ganhar novamente. Não é interessante? Que os deuses, os gregos, né? Os gregos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Eles diziam assim, quando os deuses criam alguma desavença com os homens, quando os homens entram em conflito com os deuses, são os homens que têm que apaziguar a ira dos deuses, se reconciliar. Mas Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus veio atrás dos homens, porque os homens não estavam buscando a Deus. Por isso precisamos dizer ao mundo que está mais fácil essa reconciliação. Porque é Deus quem vem querendo refazer os laços com a humanidade. E o ser humano tem que aceitar isso. E se render aos pés de Cristo. A ira de Deus ela já foi aplacada com a vinda, com a entrega de Jesus. Deus não está mais furioso. A sua ira não será derramada sobre aqueles que buscam um refúgio no seu Filho. Porque a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. E o Filho tomou o nosso lugar. O Natal, ele marca o início de um projeto divino para a redenção humana. E essa é uma realidade que a gente precisa prestar atenção nela. Deus está em comunicação com o mundo e quer nos usar para isso. É isso que Paulo expressou quando ele escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 19 e 23. Paulo diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele, que em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Paulo escreve, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aí Paulo encerra dizendo assim, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Evangelho. É entender que Deus estava em Cristo. Esse é o Evangelho que nós precisamos proclamar no Natal. É isso que, como igreja, nós precisamos dizer às pessoas no Natal. Deus estava em Cristo. E Deus estava em Cristo para resolver um conflito que nós criamos. Ele vem para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Deus estava em Cristo para que a gente receba a palavra de reconciliação. E comunique-se então com o mundo, para que Deus faça essa comunicação por meio de nós. Que Deus possa nos abençoar, que a gente saia daqui hoje refletindo sobre essas coisas, entendendo o que é o Natal. Natal não pode ser só a gente decorar as coisas, a gente criar um monte de adereço, acender um monte de luz, visitar um monte de gente, comer um monte de comida, comprar um monte de coisa.
Mas o Natal precisa ser o resgate de uma consciência que nós temos de que o Deus do universo veio até nós em Cristo e veio para nos reconciliar com Ele mesmo e não está imputando as nossas culpas a nós mesmos. E Ele nos confia uma palavra de reconciliação para que a gente saia pelo mundo dizendo: vamos reconciliar com Deus, porque Deus está nos buscando, Deus nos ama e Deus quer que a gente volte para a casa dEle, para a presença dEle. Que Deus te abençoe. Eu sei que você vai reunir talvez a família no dia do Natal, em volta de uma mesa cheia de coisa gostosa, cheirosa para comer. Mas não se esqueça disso naquele momento ali. Aquele momento é para se lembrar que um Deus tão grandioso resolveu salvar a humanidade. E Ele vem na pessoa do Filho para nos reconciliar com Ele. E Ele veio porque Ele quer que agora nós reconciliados, reconciliemos outros que carecem tanto entender a graça, o amor do Pai. Amém.